Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, UFRN. Na aula de hoje iremos falar aqui sobre a associação paralela de resistores. Temos aqui um exemplo com N resistores em paralelo. Veja que nós temos aqui entre os pontos A e B N resistores, R1, R2, R3 e assim por diante, Rn. N é um valor qualquer, ok? Então, e essa configuração aqui consiste em uma configuração paralela. Vamos entender um pouco melhor como seria uma combinação paralela. Vamos conectar esse arranjo de resistores que estão entre os pontos A e B em um circuito elétrico. Fazendo isso, teremos aqui a circulação de uma corrente. Então, o que é que caracteriza os resistores em paralelo? São vários parâmetros aqui importantes. Primeiro, em uma associação paralela, em uma configuração paralela, veja que as correntes se dividem e parte da corrente passa por cada resistor. Então teremos aqui a corrente inicial, a corrente que passa pelo ponto A, ela vai ser dividida entre a corrente 1, que é a corrente do resistor 1, corrente 2, corrente do resistor 2, corrente 3, que é a corrente do resistor 3 e assim por diante. Corrente N, que é a corrente do resistor N. Então, teremos aqui correntes diferentes para diferentes resistores, certo? Obviamente, há situações que as correntes são iguais, mas, por exemplo, I1 pode ser igual a I2, que pode ser igual a IN, um caso específico, mas a corrente está se dividindo N vezes, mesmo assim, ok? Então, da forma como uma associação série de resistores pode ser substituído por um único resistor, uma associação paralela também pode ser substituída por um único resistor, que seria aqui um resistor equivalente. Nós temos aqui o mesmo circuito elétrico, okay? Exatamente o mesmo. Nós temos aqui exatamente os pontos A e B, só que agora, ao invés de termos N resistores em paralelo, nós temos apenas um único resistor, R equivalente. E eu digo que esses circuitos são equivalentes se e somente se para esse resistor tivermos aqui a mesma corrente saindo do circuito e entrando no terminal B, certo? Saindo pelo terminal A e entrando pelo terminal B, ou seja, corrente necessária aqui para a conexão entre A e B é exatamente a mesma do circuito anterior, é a corrente I. E a diferença de potencial entre A e B, que é V de AB, é exatamente igual. Então, se você remove todos os resistores que estão em paralelo e coloca um único resistor, mas a corrente e a tensão entre os terminais A e B permanecem iguais, então, do ponto de vista do circuito elétrico, não houve mudança alguma. Então, os circuitos são equivalentes entre os pontos A e B, certo? Então, precisamos agora achar um mecanismo de provar, certo? Tentar relacionar a resistência equivalente com as resistências originais. Isso pode ser feito aqui por meio da lei de Kirchhoff das correntes. Olha, nós temos aqui o nó A. Então, esse nó aqui, ele também é um nó A. Esse nó, ele é um nó A. Esse ponto aqui também é o ponto A. Na parte de baixo nós temos B, nós temos o nó B, um outro nó B e outro nó B. Então, todos os componentes estão conectados entre A e B. Então, essa é uma outra característica que evidencia uma ligação paralela de resistores. Então, veja que todos os resistores, certo? Em todos os resistores, o terminal superior está conectado ao mesmo ponto, enquanto que os terminais inferiores também estão conectados ao mesmo ponto, ou seja, todos os resistores estão conectados entre dois pontos, no caso aqui A e B. Então, de cara, isso daí já garante uma associação paralela. Mas podemos também, obviamente, como eu falei, visualizar aqui
pela disponibilidade das correntes, certo? Em uma associação paralela, todos os resistores estão sobre a mesma diferença de potencial. Veja que no resistor R1, a diferença de potencial é VDAB. No resistor R2, VDAB. No resistor RN, a tensão nele é VDAB. Mais uma característica aí. Então são várias características que não permitem você errar ao identificar se essa ligação é paralela ou não. Mas como relacionar a resistência equivalente ao conjunto de resistores? Como eu falei, pela lei de Kirchhoff das correntes. Então, a lei de Kirchhoff das correntes estabelece que isso foi dado em uma aula, em uma videoaula anterior, chequem lá no canal, ok? Mas a lei de Kirchhoff das correntes estabelece o seguinte, que as correntes que entram no nó, a soma dessas correntes é igual à soma das correntes que saem no nó, certo? Vamos analisar o nó A. Quais são as correntes que entram no nó A? Apenas uma, I. Então, a corrente que entra I é igual à soma das correntes que saem. Que são as correntes que saem? I1, I2, I3, I4, até IN. Então, nós temos aqui ó, que I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN. Certo? Pela lei de Ohm, sabemos que a corrente 1 vai ser quem? VDAB sobre R1. Está aqui. Qual o valor da corrente 2? VDAB sobre R2. Está aqui. Qual o valor da corrente N? VDAB sobre Rn. Isso quer dizer que VDAB sobre I é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Analisando agora o circuito equivalente, nós temos que VDAB sobre I é igual a R equivalente. Lei de Ohm aqui, certo? Comparando aqui essas duas equações, concluímos que R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Então essa daqui é a fórmula de resistores equivalentes. Okay? Podemos também representar matematicamente colocando duas barrinhas. Então, quando eu coloco R1, duas barrinhas R2, duas barrinhas R3, duas barrinhas Rn, estamos indicando aqui que R1 está em paralelo com R2, que por sua vez está em paralelo com R3, que por sua vez está em paralelo com Rn. Ok? Então, essa é a simbologia. Ao invés de escrever tudo isso aqui, você pode simplesmente colocar R1 em paralelo com R2 usando essa simbologia. Mas, matematicamente, o que está ocorrendo é esse cálculo aqui. Okay? Temos aqui um caso especial, que é quando temos apenas dois resistores em paralelo. Isso é bastante comum. Quando há dois resistores em paralelo, você vai aplicar a mesma fórmula. Quem é o valor de R equivalente? É 1 dividido por o inverso de R1 mais o inverso de R2. Mas por só ter dois, que é representado dessa forma, mas por só ter dois resistores, certo? Essa equação aqui ela se simplifica. Então, resistor equivalente é R1 vezes R2 dividido pela soma das resistências, certo? Mas lembrando, essa formulazinha simplificada só vale para dois resistores em paralelo. É isso, pessoal. É bastante simples, não é? Espero que vocês tenham gostado. Continue checando aqui o canal. Eu vou gravar mais vídeos sobre o tema. Se você gostou, não esquece do like. E até a próxima videoaula.